Olá, pessoal. Iniciamos aqui a nossa aula, onde nós vamos falar sobre loading e disable. Então, continuando a nossa aplicação que nós estamos desenvolvendo para buscar dados na API do GitHub e renderizar na nossa tela. Então, até o momento é o que a gente tem feito. O que a gente vai fazer nessa aula é implementar uma animação. Quando a gente fizer essa pesquisa, a gente vai implementar uma animação durante a pesquisa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, já na prática, o que a gente vai fazer. Eu já estou com a minha aplicação rodando, né? O meu código já está aqui disponível, né? Estou aqui no VS Code, a minha aplicação está rodando. Então, eu estou aqui com o meu emulador. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, por exemplo, quando eu digito aqui Rubens Guimarães, eu vou buscar os meus dados lá na API do GitHub. Só que durante esse processo, observem que, ao clicar nesse botãozinho mais, eu vou criar uma animação, no sentido de distrair o usuário, para indicar que a gente está fazendo uma pesquisa, que alguma coisa está sendo processada. Então, observem bem. Eu clico aqui no botãozinho, vocês observaram a animação, ele diminuiu um pouco a opacidade durante o processo, e após a pesquisa, ele desapareceu com o teclado e já trouxe os dados, como a gente já tinha mostrado na aula passada. Então, essa é a ideia. Eu vou mostrar para vocês o que nós implementamos, fizemos no código para que essa implementação funcionasse. Então, vamos lá. Então, como eu disse aqui, a gente está implementando um load para a nossa aplicação, onde a gente diminui também a opacidade do botão, enquanto as informações do usuário são carregadas lá da API, do GitHub. Então, o que a gente vai fazer? Olha, para fazer esse tipo de implementação, nós importamos, aqui na linha 3, né, como a gente está indicando, né, um indicador de loading, estilizado por padrão, tanto para Android quanto para iOS. Então, a gente importou do React Native esse Activity Indicator, tá, que a gente indicou aqui na linha 2. Após isso, o que nós fizemos? Nós criamos uma variável de estado para indicar esse loading. Então, nós criamos uma variável chamada loading, está aqui na linha 24, o loading. Antes de fazer a chamada na API, a gente vai atribuir true para loading. Então, lá na linha 30, então, nós iniciamos essa variável de estado com falso, e na linha 30, que é exatamente dentro da função, né, recapitulando um pouquinho o que a gente viu na aula passada, deixa eu abrir aqui o fonte só para mostrar para vocês o que acontece. Aqui nesse botãozinho, né, deixa eu chamar aqui a aplicação, esse botãozinho aqui, olha, ele é representado por esse submit button. Então, quando você pressiona, ele chama a função. Então, aqui nessa função, eu estou indicando para vocês, agora voltando para o material, estou indicando o seguinte, que dentro da função, a gente muda esse load, o loading para true. A gente define esse valor como true, que eu fiz aqui, ó. E depois de realizada a chamada e execução da API, a gente volta para false. Então, aqui um pouquinho mais embaixo, então aqui eu coloquei true na linha 30, na linha 44. Quer dizer, depois de efetuar esse processamento, né? Depois de executar essa busca, né, essa pesquisa, o que a gente faz? Dentro ainda da função, a gente vai e altera para false. E a gente manda desaparecer também com o teclado. Tá? Então, enquanto ele estiver pesquisando, o loading está true. Quando ele terminar a pesquisa, esse loading volta para false. Tá? Essa é a ideia. Muito bem. Então, aqui, o que a gente fez? Olha, continuando no index, né? Dentro desse render, a gente vai implementar esse loading, onde a gente fez assim de forma desestruturada. Então, eu coloquei aqui na linha 51, dentro do loading, a gente desestruturou esse loading, como nós fizemos também no caso dos usuários, como a gente já mostrou na aula passada. Lá no Submit Button é que a gente implementa a lógica da nossa aplicação. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou um if ternário. Então, dentro do Submit Button,
Aqui, olha, na linha 67, o que a gente fez aqui, olha? Nós implementamos. Então, quando esse botão, ele vai representar o seguinte: se esse loading, se ele for verdadeiro, ele vai representar aqui o Active Indicator, para poder representar o botão naquele formato de loading, naquele formato de animação. Agora, se o loading não for verdadeiro, ele vai entrar nesse senão aqui, ele vai voltar no estado normal, no estado de um sinalzinho de mais. Essa é a ideia principal da lógica da nossa aplicação, tá? E que eu mostrei aqui exatamente nessas linhas 67 e 69, que a gente fez as implementações. Na 67, para a gente poder indicar a animação, e na 69 a gente volta o botão no seu estado normal, tá? Uma outra coisa que a gente fez também, a gente tem que passar para a função esse loading, que nós fizemos dessa maneira aqui indicado, como está indicado aqui na linha 65. Tá? Muito bem. Bom, aí o que a gente vai fazer? Para poder implementar a opacidade do botão, lá no nosso arquivo de styles, né, o styles.js, que é esse arquivinho aqui, o styles.js, o que a gente fez? A gente fez a seguinte implementação. Olha, considerando que esse submit boot ele não possui a propriedade disable, né? Então, para isso eu vou ter que utilizar o recurso das props, que a gente já vem falando isso nas outras aulas. Então, aqui na linha 36, a gente faz essa implementação. Tá? O que a gente faz? A gente pega props do componente, se ele estiver com a propriedade loading, o que a gente vai fazer? A opacidade vai estar com valor de 70%. Agora, se não, se esse loading, se ele não estiver com essa propriedade loading, aí ele volta para o seu estado normal, que é o estado de 100%. Tá? Então, naquele momento do processamento do load, a gente tira um pouquinho da opacidade. Tá? Isso é um recurso bem interessante também, utilizando-se aqui de um recurso do Styled Components, né? Que é o recurso que a gente está utilizando na implementação do nosso código. Bom, aí, ao executar a aplicação, vocês viram, o que a gente faz? Clicou no botão, ou melhor, iniciamos a aplicação, o loading está sem o efeito, está na variável de estado ele está com false, o botão é representado por esse sinalzinho de mais. Quando eu clico no botão, ou então eu pressiono Enter, durante o processo de loading, a gente observa o efeito da animação, do loading. Ao buscar os dados na API, o que a gente vai fazer? A gente vai renderizar aqui na tela os dados que a gente busca da API, que nós vimos na aula anterior, a gente desfaz o loading, volta o botão do estado normal e a gente retira o teclado, que é o que a gente vê aqui novamente. Olha. Aqui já é o resultado final da aplicação. Então, nós mostramos aqui, em termos assim práticos, como é que funciona essa operação. Né? Então, eu vou chamar aqui o bando novamente, vou dar uma reiniciada na aplicação para novamente vocês verem aquelas implementações do código. Então, eu clico aqui, ele vai aparecer o teclado de forma assim automática. Eu vou digitar aqui um usuário do GitHub, Rubens Guimarães. Então, eu vou pressionar aqui, vou dar um clique no botão mais, observem a animação, o efeito da animação. Ele ocorreu, né? No momento que ele fez a pesquisa, ele trouxe os dados, exibiu aqui no formulário e voltou ao estado normal. E simplesmente desapareceu com o teclado. Exatamente esse efeito aqui que a gente vai mostrar para vocês. Ó. Dentro da função, né, o loading está true, ele fez a pesquisa, terminado a busca, ele volta o loading para false e desaparece com o teclado. Exatamente esse efeito que vocês viram. Né? Eu vou entrar com outro, vou dar um cliquezinho aqui, olha, para vocês verem que, como nós implementamos aqui no código, quando eu pressiono Enter, ele tem o mesmo efeito. Mesmo eu não clicando no botão, né, ao pressionar o Enter, né, eu vou digitar primeiro aqui, por exemplo, Facebook.
Quando eu pressionar o Enter, observe que vai ter o mesmo efeito. Eu não vou clicar, eu vou pressionar o Enter. Ele foi e já trouxe lá os dados da API do GitHub, já exibiu aqui os dados do usuário e após preencher o formulário com os dados, ele desaparece com o teclado e volta com o botão no seu estado inicial, no seu estado original, né? Então, com isso, na aula de hoje nós vimos como nós implementamos no React Native um efeito de loading e uma mudança com relação à opacidade do botão durante o processo, utilizando para isso alguns recursos do Style Component.